Então, vamos lá, mais um webinar em parceria com o Instituto GESC. Estamos começando. Obrigada a todos que estão chegando aí. Bom dia, né? Como já é de praxe aqui falar bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Muito bem-vindos, né? A mais um webinar. Meu nome é Maristela, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maristela Leão. Eu faço parte da equipe da eSolidar, que é uma empresa portuguesa, mas que também já tem aí atuação no Brasil. Nós possuímos uma plataforma, né, para ajudar as empresas a comunicarem e gerirem suas ações de responsabilidade social. E também nós temos aí como propósito ajudar as instituições sociais a captar recursos para suas causas. E hoje, né, eu vou moderar aqui a nossa conversa, como medir os resultados da responsabilidade social empresarial. Quero também agradecer ao Instituto GESC pela parceria, né, nosso terceiro webinar em conjunto. Nesse mês de agosto, nós também lançamos em parceria o nosso podcast. Já tem 3 episódios no ar, então quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir, né? E está muito bacana. Estamos nessa primeira temporada, a gente está discutindo os conceitos mais básicos, conceitos principais mesmo da responsabilidade social. Então, quem está entrando nesse mundo ou mesmo quer revisar alguns temas, né? Acho que está um conteúdo muito bacana. A gente está conseguindo trazer pessoas, entrevistados muito interessantes. Então, fica aí o convite também para nos ouvir. E o Instituto GESC é um grande parceiro nosso aí. Para quem também ainda não conhece, eles são uma organização brasileira, sem fins lucrativos, e que há 24 anos dedica a educação em gestão para o fortalecimento da sociedade civil. Então, eles têm um trabalho muito nobre aí, né, de educação da gestão. Hoje aqui estou com presenças ilustres, mulheres lindas, né? Estou muito feliz aqui de estar moderando essa conversa. Então, agradecer a participação da Karen Ferrez, que é cofundadora e presidente da E3S, Associação de Apoio à Excelência no Terceiro Setor. A Maria Cecília Prates Rodrigues, que é pesquisadora, professora e monitora em planejamento e avaliação de projetos sociais. E também a Viviane, que eu já fiquei íntima aqui, já estou só chamando de Vivi, né? Viviane Elias Moreira, que é gerente sênior de resiliência corporativa, especialista em gestão de risco, continuidade de negócios e crise. Bem-vindas. Obrigada. Prazer. Obrigada, muito obrigada. Então, vamos lá, né, começar a nossa discussão sobre como medir os resultados da responsabilidade social, né, aproveitando aí, pessoal, eu vou, né, moderar aqui, trazer algumas discussões, mas podem, por favor, utilizar o chat, né, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, que nós também, no finalzinho aí, nós vamos responder aos comentários e às perguntas de vocês. Então, antes de entrarmos, de fato, no assunto como medir a responsabilidade social, né, como medir os resultados, é importante a gente lembrar sobre a importância em implementar programas de responsabilidade social, né? Então, o início, né, antes de medir, a gente precisa implementar. E aí, Vivi, eu queria que você pudesse falar um pouco, né, de como que as empresas por que as empresas devem se preocupar, né, com esse assunto e como que elas podem se relacionar melhor, né, com essa implementação, como criar esses programas de responsabilidade social dentro de suas empresas. Olá, bom dia e boa tarde. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu consigo dar os dois ao mesmo tempo. Bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal. Muito obrigada a todos por essa oportunidade e por tocar nesse tema tão relevante, que eu acho que é uma discussão realmente global, né, sobre a importância da responsabilidade social, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né. Eu falo, até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciar, porque o nosso novo normal, o que nós já estamos vivendo hoje, ele perpassa o tempo inteiro pela responsabilidade social, né?
Então, eu acredito, basicamente, que um dos grandes e principais agentes de transformação dos indicadores de um mundo mais inclusivo, de um mundo mais equitário, ele passa realmente pelas organizações, né? Então, já respondendo a sua pergunta, as empresas, elas têm um papel importantíssimo nas ações de melhoria de toda a sociedade e seu entorno, seja a razão moralmente correta de se fazer, porque nós sabemos que tem uma questão moral que é importante também, não só envolvendo funcionários, mas envolvendo também os seus clientes, assim como nós temos também indicadores financeiros, né? Então, a gente tem que fazer também uma paz com a realidade, que as empresas, elas precisam gerar lucro, mas não precisa gerar lucro a qualquer preço ou com qualquer extremo, né? Então, responsabilidade social hoje, a empresa que não a tem, algum momento ela vai ter que ter, e pode ser que seja o time errado, né? Se não impactar nos principais stakeholders delas, vai impactar realmente na questão de tomada de decisão do cliente final. Esse acho que é um dos grandes motivadores, né? E a gente está falando de indicação financeira, a gente tem já cartas abertas como o pessoal do BlackRock, que nós estamos falando muito em environmental, safety, social and governance, ultimamente, e essa discussão ela tem que vir para a mesa das organizações e sair um pouco do mundinho financeiro que ele está, né? Nós estamos falando só de grandes investidores que vão trazer dinheiro para as organizações que tenham environmental, social e governance implantadas de forma correta, e não só o eco-washing ou diversity washing, né, que nós falamos. Agora, como as empresas devem começar? As dicas que eu consigo colocar nesse primeiro momento comecem. Esse acho que já é o primeiro ponto de partida, né? Tirem do papel. Traga o assunto para o board, traga o assunto para a diretoria e traga o assunto de uma maneira propositiva. Nós temos enormes exemplos, um grande de exemplos de empresa Brasil e mundo, que efetualmente ou fizeram um programa de responsabilidade social sem ter embasamento e não analisaram as consequências de uma implantação sem ter um embasamento. Então, o famoso abraçar o mundo, né? Implantaram um programa de responsabilidade social muito bonito, muito publicável em rede social, mas não seguro, sem bases sólidas, como nós também temos empresas que estão começando aos poucos e estão trazendo lucratividade com base nesse programa. Então, fazer um programa, não tem outra forma que não seja mais segura de começar com pessoas, ouvindo os seus funcionários, ouvindo as necessidades, porque a gente não pode esquecer que os nossos funcionários também fazem parte do ecossistema, então, e conhecendo o nosso produto, então, nós temos vantagem competitiva e ouvindo também o nosso cliente. Eu acho, a gente vai ter uma discussão aí durante um tempinho que a gente pode complementar, mas acho que como a pontapé inicial dessa nossa conversa são as dicas iniciais que eu já dou para a gente começar a refletir e desenvolver o assunto aí ao longo da conversa. Maravilha. Só complementando uma coisa que eu acho que é importante fazer. Depois eu agradeço a Solidária e o Instituto GESC pela oportunidade, mas só pegando o fio da meada da Viviane, uma coisa que eu acho que é fundamental, que ela tocou, que isso dá retorno financeiro. E dá retorno financeiro por quê? Porque a partir do momento que você envolve os colaboradores, você tem maior comprometimento dos colaboradores com a empresa, eles vão estar produzindo mais. Então, não é só uma questão de, vamos ser bonzinhos, é uma questão de realmente retorno para os acionistas da empresa. É uma falácia achar que a responsabilidade social se faz só porque agora temos uma crise ou não. Não, isso é um programa de longo prazo e que traz retornos financeiros porque é um comprometimento dos colaboradores, os clientes têm mais vontade de se envolver e comprar da sua empresa porque ela está fazendo um trabalho social e não está simplesmente procurando lucro, e, portanto, quando você começa a ver, como ela mencionou, toda a parte dos stakeholders, isso tudo traz uma vantagem positiva que se reflete nos números, e por isso que hoje em dia os mercados financeiros estão se envolvendo tanto nisso, porque
porque eles estão vendo as empresas que investiram há 10 anos atrás têm retornos muito maiores financeiros do que empresas que não estavam envolvidas há muito tempo. Sim, perfeito. Maria Cecília, você quer complementar também essa questão? É isso mesmo. Na medida em que as empresas se mostram socialmente responsáveis, né, elas atraem mais os seus públicos. E essa questão, antigamente, as empresas tinham programas de responsabilidade social, porque elas estavam tentando ir contra as críticas que ela estava sofrendo, que a empresa estava sofrendo, isso nos anos 90. Então, para ir contra, ela mostrava que tinha programa de responsabilidade social. Agora ela está vendo, a empresa está vendo que surte resultado, né? Então, é isso. E a gente sabe que um programa de responsabilidade social empresarial não é algo simples de implementar, né? Como vocês disseram, não é algo que é da noite para o dia também, né? Existem diversas frentes também que a empresa ela pode atuar, né? Então, ela também não precisa abraçar o mundo inteiro, como a Vivi falou, né? Comece, né? Leve o assunto em discussão e veja, então, qual frente iniciar, né? E aí ela pode, por exemplo, desenvolver um trabalho interno com seus colaboradores, né? Como promover a diversidade, um ambiente mais acolhedor e propício para o crescimento, para o compartilhamento de ideias, né? Então, trabalhar primeiro o seu público interno. A empresa ela também pode começar a rever toda a sua cadeia de produção, né? E se comprometer mais a ser ecologicamente correta, né? Então, será que como que está sendo o descarte dos nossos resíduos, né? Quais materiais podemos reutilizar? Enfim, em qual meio ali podemos usar menos água? Enfim, dá para surgir vários questionamentos e aí ela começar, né, a fazer esse tipo de trabalho também. Ou ela pode promover ações junto às comunidades, às instituições sociais, né, e gerar um impacto positivo à sua volta, né? Então, um pouco do trabalho em rede. E aí, Maria Cecília, você pode nos dizer aí, então, um pouco como que a empresa ela deve levar em consideração ao desenvolver os seus indicadores de responsabilidade social? O que ela tem que parar, né, quando ela estiver fazendo essas discussões, pensar em qual frente que ela vai atuar? Quais indicadores ela tem que ter em mente, né? E dar alguns exemplos para a gente também? Tá, deixa eu te falar. Eu pensando sobre essa questão, eu acho que para um bom programa de responsabilidade social, e para poder identificar quais são os Key Performance Indicators, né, os KPIs da empresa, eu levantaria 10 pontos. Então, vou falar um pouco meio rápido sobre esses pontos. Primeiro, ter clareza, medir só o que é relevante. Não é porque existe um monte de outros índices, outros indicadores, outros programas, por exemplo, GRI, indicadores ETOS, Dow Jones Sustainability, que eu tenho que ter todos aqueles indicadores. Não. A empresa tem que ter consciência da situação dela, do momento dela, do setor dela e tentar, vou medir só o que é relevante. Não vou sair medindo tudo. Depois, ela deve fazer um levantamento, segundo ponto, para conhecer o que existe no momento. Né? Quais são os indicadores, quais são os vários programas que já existem. Para quem está aqui no Brasil, e mesmo para quem está em Portugal, porque hoje com a internet você tem tudo, eu sugiro muito os indicadores ETOS. Entra na página do ETOS, ou também sugiro que os indicadores ETOS eles estão disponíveis gratuitamente, tem todo o questionário, são 47 indicadores, então entra, dá uma olhada para começar a ver. Tem também o sistema B, tem um questionário gratuito para ver daquilo, o que se aplica para a minha empresa, para a minha organização do terceiro setor, o que daquilo se aplica, né?
Então, a ISO 26000 também, que é a ISO de responsabilidade social, tenta fazer um mapeamento do que já existe, não tenta inventar a roda, daqueles indicadores, da forma como eles estão elaborados, aqueles indicadores, o que daquilo se aplica à minha organização. Depois, começar pequeno, como a Vivi falou, não tenta abraçar o mundo, vamos concentrar na nossa organização. Os indicadores etos, eles são interessantes porque ele tem uma proposta de indicadores básico, com 12 indicadores, e tem 4 níveis, chega até o mais abrangente, né? Então, tenta daquilo lá, leva isso para discussão. Seria o terceiro aspecto. O quarto aspecto, hoje em dia, quais são as principais dimensões que você tem que trabalhar? No caso dos indicadores etos, porque eu estou citando muitos indicadores etos, porque há pouco tempo eu fiz um trabalho de mensuração do programa de responsabilidade social do setor elétrico. Então, eu estou com esses indicadores bem claros. Então, você tem lá quais são as dimensões. Primeira dimensão, quais são os valores, você tem que discutir quais são os valores e a estratégia da organização. Dentro de valor, hoje em dia se fala qual é o propósito, aonde que a empresa quer chegar, aonde que a organização quer chegar, e o que ela tem como estratégia para fazer aquilo. É um valor compartilhado? Então, trabalha isso um pouco. Depois, a questão da governança e gestão, que é a segunda dimensão. Que hoje em dia que está se falando muito nisso, tem práticas anticorrupção, tem práticas, por exemplo, para participar de concorrência, para financiar um ou outro político da região, da pessoa, para participar como nos programas, nas políticas públicas. Então, tenta ver como é que a empresa está participando desses vários movimentos, né? E se tem transparência, se tem código de conduta, que a empresa tem? Tenta conhecer um código de conduta básico e adapta para a sua organização. Então, essa é a segunda dimensão. Depois, a terceira dimensão, a dimensão social. Antigamente, na época de responsabilidade social, você via os stakeholders, os públicos. Agora, você está trabalhando essa dimensão social, que pega uma parte de direitos humanos, uma parte das práticas trabalhistas, como é que ela treina os profissionais, como é que ela trata, como é que ela contrata, como é que ela demite os colaboradores, né? A parte dos colaboradores, tem também a parte dos fornecedores, como é que ela se envolve com os fornecedores, tem práticas de capacitação dos fornecedores, deles produzirem da forma correta, porque não basta a empresa apenas, ela é responsável pela cadeia de suprimentos dela. E como é que ela trata a comunidade, né? Então, essa é a dimensão. E depois a parte do meio ambiente, a quarta dimensão, meio ambiente. Então, a empresa, a organização, tem que olhar todas essas 4 dimensões. E aí, dentro dessas dimensões, você vai montando os indicadores, né? Tem os aspectos relevantes e os indicadores. Dentro dos indicadores, você tem que ver também, você tem os indicadores de processo e os indicadores de resultado. Muitas vezes, essas referências metodológicas se concentram apenas nos indicadores de processo. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, no caso de indicadores de comunidade, aí você pergunta, o que a sua organização faz na comunidade? Ela tem programa, ela tem, por exemplo, projeto social, ela tem um projeto social pontual na comunidade, ou ela tem um programa
efetivo na comunidade, um programa consistente, programado na comunidade. Então, você tem também os vários momentos do programa, os vários níveis de evolução, né? O processo. Raramente você pergunta quais são os resultados que a sua organização está conseguindo na comunidade. Você tem toda a parte dos indicadores de processo, o que a organização tem, como a organização envolve, e raramente você tem os resultados. Então, avançando aqui. Então, eu estou no terceiro ponto. Quarto ponto, a construção do programa de responsabilidade social. Então, é importante você definir com a sua empresa as prioridades, dentro das dimensões, o que é importante a gente focar? É importante focar mais na parte de trabalhadores? O que é importante a gente focar? Quais estratégias a gente vai seguir? Então, essa questão da construção do programa. E, muitas vezes, a construção do programa em si é mais importante do que os próprios indicadores que saem no final. Então, os indicadores... Então, quinto ponto, os indicadores, ter clareza. O que é indicador de processo, o que é indicador de resultado, né? Eu tenho muito essa questão... o resultado, se você desenvolve um indicador na comunidade, qual o resultado daquilo para a comunidade em si e o resultado daquilo para a empresa. Então, que se chama eficácia pública e eficácia privada, que eu tenho um indicador que eu construí para isso. Então, e você também pode monetizar esses resultados. Então, muitas vezes você fala do retorno econômico. Então, o retorno econômico de um projeto social, você vê o resultado na comunidade, transforma aquilo, é muito complicado, transforma aquilo em valor monetário, e o resultado daquilo para o negócio, o benefício que gera para o negócio. Então, a questão dos estágios, cada programa você tem que ter os vários estágios e evoluindo aos poucos, é o sexto aspecto. Eu tenho até aqui, por exemplo, na questão da energia. Então, você começa vendo o que a sua empresa está fazendo, ela já está primeiro economizando energia, ela está entrando com outras fontes de energia, ela está chamando outras empresas também para atuar junto. Então, tem os vários níveis da responsabilidade social, até chegar no nível do protagonismo, os vários estágios. Depois, o outro ponto, a forma de analisar. Ou você analisa a sua empresa ao longo do tempo, ou analisa a sua empresa em relação a outras empresas do setor, né? E tem também a forma de você analisar a sua empresa, e aí a sua organização, como é que ela está, quando você quer comparar, ela está melhor em comportamento, em comunidade ou em fornecedores. Aí você pode também transformar aquilo em índice, porque cada um está numa unidade diferente, você pode montar índices que permitem a comparação. E outra coisa também que é muito importante, o oitavo ponto, é passar credibilidade. Porque muitas vezes a gente só mostra o programa de social como se fosse uma coisa de uma foto na parede, só coisa bonita. Você tem que mostrar que é um programa que está em construção. Você já conseguiu alguns resultados, mas você também tem pontos que você ainda precisa melhorar, mostrar isso, porque senão isso não passa credibilidade, porque ninguém é perfeito, nenhuma organização é perfeita. Ter clareza, ter precisão, não falar as coisas meio dúbias nos relatórios de sustentabilidade. E o 10º ponto é a questão da confiabilidade que você tem que passar. Saber que, se vier outra pessoa, outro avaliador, vai identificar aqueles mesmos resultados. Ou seja, se vier outra pessoa, se vier por exemplo, é passível de auditoria, se vier outra organização, vai chegar também naqueles mesmos resultados que você encontrou. Então, são 10 pontos que eu acho que são importantes quando você vai montar o programa de responsabilidade social da sua organização. Pode falar, Karen. Posso acrescentar uma coisinha?
Uma das coisas que eu tenho visto muito quando as empresas, depois de passarem por todas essas etapas que a Maria Cecília mencionou, que às vezes elas gastam mais em medir do que elas gastam no próprio programa. E o gastar vem de duas áreas. Uma é gastar tempo, muito tempo, quer dizer, a Maria Cecília falou, precisa se focar nos indicadores de relevância. É fundamental. Eu já vi empresas tendo uma lista gigantesca de indicadores, ninguém olha, porque tinham 200 indicadores, ninguém olha 200 indicadores, vão olhar realmente aquela história dos KPIs, os Key Performance Indicators, tem que olhar alguns. E depois, o custo de medir tantos indicadores em tempo e dinheiro do tempo das pessoas acaba tornando, muitas vezes, um programa inviável, porque quer tanto demonstrar que está se fazendo bem feito e ter transparência, que se esquece que não se pode gastar tanto tempo em medir. Tem que se definir desde o início quais são os indicadores e como é que você vai verificar e medir esses indicadores de forma a você não estar passando mais tempo nessa medição do que propriamente no programa que vai trazer os resultados. E esse é um erro muito comum que as empresas acabam desenvolvendo. Empresas e organizações sociais, quando são parceiras das empresas na execução de programas. Exatamente. Eu vou até aproveitar aqui a gente falou dos indicadores, Karen colocou muito bem pontos de atenção, e eu como resultado, né? Porque a minha jornada de vida é o resultado realmente de todos os indicadores sociais e de indicadores, a transformação que uma empresa pode ter quando a gente tem resultados tangíveis, né, de uma sociedade. E eu queria colaborar até com esses indicadores que Maria Cecília colocou também e Karen complementou, que mais do que fazer é tangibilizar, então, dar o rosto para aquele resultado. E aí a gente comete um erro, e é um erro que a gente vê muito, por exemplo, quando a gente fala de crianças carentes na África, normalmente a gente vê aquelas imagens, né, de Greenpeace, aquelas imagens das crianças extremamente doentes, enfim. Então, quando a gente tenta focar o resultado, é importantíssimo a gente quebrar rótulos e quebrar paradigmas de comunidades sociais que nós, quanto empresas, não temos o conhecimento, e quem tem são as organizações da ponta, e ouvir essa organização da ponta, e principalmente quem vai receber esse indicador social. Estou falando aqui, por exemplo, para a questão de sustentabilidade. Então, todo mundo está preocupado com o uso do plástico, né? Até a gente comentou, né, Karen, no bate-papo que a gente teve antes sobre essa importância do uso do plástico, e no final, hoje nós estamos discutindo, por exemplo, qual que é o descarte correto de uma máscara cirúrgica. Porque até então, um médico, um enfermeiro, um profissional da área da saúde, sabe a forma correta de fazer o descarte de maneira sustentável. Eu, Viviane, Maria Cecília, Maristela, Karen, de repente a gente não foi instruída como, dentro das nossas casas, a gente pode fazer esse descarte. Agora, vocês imaginem uma comunidade de periferia de grandes cidades que nem usam a máscara, e quando tem acesso a esse tipo de máscara, eles não sabem nem como conservar, nem como utilizar e nem como descartar. Então, todo esse ecossistema de indicadores tem um ponto de risco muito grande que precisa ser alertado, é que, sim, mas ouça quem está recebendo essa atitude social, e segundo, não caia, como diz Karen, na falácia de achar que é uma responsabilidade somente das grandes organizações. E isso eu gosto muito de enfatizar. Todo o ecossistema de empresa, seja ele uma startup, uma microempresa ou uma grande organização, tem sua responsabilidade, sim, nos indicadores sociais. Maravilha. É interessante isso, Vivi, porque, assim, as empresas, elas têm que encontrar um equilíbrio, né, na questão da medição, da aplicação de suas ações, porque não é simplesmente ou não medir ou medir tudo, né, como a Maria Cecília também falou, né, encontre os indicadores certos para a ação que você vai fazer, mensure aquilo. Mas também a gente tem que ter um bom senso de que os números, às vezes, não revelam tudo, né, então, assim, como você disse, né, ouvir as partes, né, que estão sendo beneficiadas ou que estão fazendo a ação acontecer,
né, é extremamente importante. E você mesmo, Vivi, é um exemplo vivo disso, né, de uma ação que foi, né, desenvolvida na sua cidade, no seu bairro, e conta pra gente a história, não vou ficar contando, mas conta pra gente a história um pouquinho de como que, às vezes, os números escondem o verdadeiro potencial daquela ação da responsabilidade social, né? Não, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, e eu sou um exemplo do que acesso à educação pode fazer a transformação através da parceria pública e privada. Então, eu lembro nitidamente, né, eu tinha 17 anos, meu sonho era entrar numa universidade pública, meus pais não tinham condições realmente financeiras de pagar um cursinho pré-vestibular. Para quem, não sei se em Portugal é assim, me corrija, Karen, mas aqui no Brasil a gente tem os cursinhos pré-vestibulares, né, e são caríssimos. Na minha época, então, os valores eram impensáveis, assim, para a minha condição social no momento. E nós tínhamos um núcleo da consciência negra dentro da USP, que era uma parceria de algumas empresas que já tinham a consciência social com a responsabilidade racial. Então, eles concediam algumas apostilas, e a loucura eram apostilas que eram defasadas, mas eram apostilas que não eram utilizadas por esses cursinhos, e elas eram doadas para esse curso voltado à população negra carente, que nós pagávamos R$50 na época, e existiam professores voluntários que nos concediam aula para tentar passar no vestibular. Então, nós tínhamos aula durante a semana, e no final de semana nós tínhamos uma aula que era como se fosse um intensivão, puxado, e hoje a gente entende que o que aquela empresa estava fazendo era responsabilidade social. Primeiro, de environmental, porque não estava descartando as apostilas, né? Porque as apostilas, na época, vai saber o que aconteciam, se eram incineradas, enfim. Então, utilizavam essas apostilas que eles não conseguiriam vender conosco. Segundo, que nós tínhamos um ponto extremamente relevante, que era a questão social, o entorno. Então, eu era da Zona Leste, eu tinha alunos de Carapicuíba, alunos de Osasco, sempre o social carente, não só em torno da USP, mas em torno de todas as periferias de São Paulo, né? E também tinha uma pré-seleção para que a gente participasse. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de compliance na minha vida, porque nós tínhamos todo um processo, e nem se falava tanto de compliance ainda no Brasil, mas nós tínhamos todo um processo de ética e integridade que era voltado para o cursinho de baixa renda. Então, por exemplo, nós pagávamos R$50, mas a cada um grupo de 10 alunos, nós conseguimos trazer 2 ou 3 de alguma outra situação de vulnerabilidade. Então, por isso que eu falo que a minha história é resultado de indicador. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, e isso eu vejo muito em empresas que tomam ações sociais, principalmente agora durante o Covid, a pandemia, e isso me assusta um pouco, reforçando rótulos sociais que não estão aderentes com a realidade dos movimentos civis que nós estamos vivendo hoje, né? A gente está falando de movimento civil, do Me Too, por exemplo, com foco em gênero, Black Lives Matter com foco racial, a gente vê a questão da diversidade e inclusão com foco no LGBTQI, e nós estamos falando no final de pessoas, que são seus funcionários, são seus consumidores e pessoas que ativam cadeias financeiras gigantescas e que estão preocupadas, sim, ter uma reciclagem correta, que estão preocupadas, sim, ver o rosto delas corretamente representadas, né? Então, até trazendo um indicador, eu estava vendo uma pesquisa do Capitalismo Consciente, que é uma organização aqui do Brasil, onde eles falam de empresas humanizadas, né? Então, eles têm uns indicadores, está disponível no site, super bacana até para vocês pesquisarem, que eles fazem uma avaliação envolvida em 4 pilares, né? De propósito, orientação para stakeholder, liderança consciente, cultura consciente. E todas as empresas que têm um capitalismo consciente, elas têm até 78% nível maior, por exemplo, de propósito, 162 de orientação para stakeholders, 103 de liderança consciente, ou seja, tudo é resultado. É a medição que Maria Cecília falou, com o rosto da Vivi, com os indicadores mitigados que a Karen comentou. É conectado.
E tem outros exemplos, mas aí senão a gente vai ter que ter uma live de 4 horas. Maravilha, Vivi. Eu gosto muito dessas histórias, assim, né? Que os números às vezes não mostram. Outro dia, no dia que a gente conversou a primeira vez, e o Cláudio do IGESC, também presidente do IGESC, também compartilhou uma história muito bacana, né? Que o hospital aí de São Paulo, o Albert Einstein, tem um programa de voluntariado na comunidade e impactou, né, uma vida. Esse trabalho voluntário impactou uma vida de tal forma que a pessoa quis estudar enfermagem e hoje é uma voluntária, é uma enfermeira do próprio Albert Einstein. Então, eu acho essa história incrível, eu acho a sua história incrível, Vivi, porque às vezes os números realmente, né, a gente não consegue transparecer isso. E, Karen, eu queria que você falasse um pouco de como que as empresas... Eu queria só completar um pouquinho. Enfatizando essa questão, nessa questão do programa de responsabilidade social, você sempre mostrar, enfatizar o processo, o que a empresa está fazendo e o que a empresa está conseguindo. Vamos supor, se ela tem um programa social na comunidade, o caso que a Vivi estava colocando, se era um programa de qualificação, quantos ela conseguiu qualificar, quantos % dos que foram qualificados conseguiram trabalho depois, se era um programa de empregabilidade, tem muito isso, o processo, porque muitas empresas, muitas organizações só ficam mostrando o que elas estão fazendo, mas mostrar, sobretudo, o que elas estão conseguindo com aquilo. Isso, e mostrar, além de mostrar através de casos pessoais que ilustram, mas mostrar também no grosso, aonde você está chegando com aquelas ações. Entendeu? Isso é uma coisa que eu fico um pouco preocupada, porque você fica fazendo, mas não aponta o que está conseguindo, em termos de colaboradores, de fornecedores, de tudo. Isso. E é exatamente essa era a minha pergunta, Karen, de como ser prático ao mostrar essas histórias, né? Porque, como a Maria Cecília falou, você, né, escolhe lá os indicadores e vai acompanhando isso, mas como relatar isso para a gestão, que, né, é sempre muito voltada para números, como relatar isso para o público externo? Então, eu desenvolvi um programa e essas são as histórias, né? Esse é o impacto que eu gerei. Como trazer isso à tona? Como apresentar isso, Karen, de uma forma mais prática, assim? Então, eu vou responder, vou misturar, acrescentando o que a Maria Cecília falou e a tua resposta. Então, vamos lá. A Maria Cecília fala muito dos indicadores de processo. Aqui a gente chama de indicadores de indução. Ou seja, se você empresa quer ver mais mulheres, por exemplo, entrando nas universidades de tecnologia, que é um tema aqui em Portugal bastante relevante, porque apesar das mulheres terem maior número nas universidades, na parte de tecnologia, é um número muito inferior do que os homens. Então, há um incentivo e grande, hoje em dia, em ajudar que mulheres entrem nas universidades de tecnologia. Agora, o teu objetivo final não é que elas entrem, o teu objetivo é mulheres qualificadas, qualificadas na área de tecnologia. Portanto, a gente vai ter 2 tipos de indicadores. O que a gente chama de indução, que a Maria Cecília chama de processo, mas no final das contas é a mesma coisa, que é o primeiro indicador de indução, para você conseguir que várias mulheres se formem, estamos falando de quantas mulheres entraram na universidade comparativamente com o número de homens. Portanto, se entraram 50%, ok. Se entraram 40%, a gente já começa em defasagem agora. Mas, se anteriormente o número era 20%, 40% é um número bom. Portanto, os indicadores têm que estar sempre ligados a metas, e as metas, elas podem ser subjetivas. O que é bom hoje pode não ser bom amanhã, ou pode não ter sido bom há anos atrás. Portanto, a questão de ter indicadores de indução que vão acompanhando a sua jornada ao longo dos anos. Então, voltando a esse exemplo da faculdade, então, quantas mulheres passam do primeiro ano para o segundo, depois do segundo para o terceiro. Se no terceiro ano, aquele número de 50%, você já chega à conclusão que estamos em 20%,
significa que há um número elevado de mulheres que estão fazendo drop-out da universidade, e isso é um problema, então, que a gente vai ter que corrigir nessa etapa, de forma com que a gente consiga atingir o objetivo final de ter 50% das mulheres sendo formadas na Universidade de Tecnologia. Então, existem vários momentos, e é o que a Maria Cecília mencionou, ao longo do tempo, precisa se acompanhar, e, de certa forma, celebrar dentro das empresas. Porque quando você faz um programa que demora 10 anos a você ver, ou 5 anos, você vê as primeiras mulheres se formando nas universidades, você fala assim, isso aqui nunca mais chega lá. Quer dizer, e é importante para envolvimento dos colaboradores entre a história dos stakeholders, ter alguns indicadores de indução que você fala assim, não, a gente está no caminho certo, não chegou porque é um programa de longo prazo, e longo prazo vai demorar 5 anos, 10 anos. Mas todos os indicadores de indução mostram que a gente está no caminho certo. Ou, se não está, a gente tem condições de fazer as correções para melhorar e atingir o resultado. Isso como ponto em relação ao que a Maria Cecília falou. Outra coisa que eu queria mencionar é que, aqui na Europa, e apesar de eu ser brasileira, eu moro fora do Brasil há 20 anos, morei muitos anos na Rússia e moro aqui em Portugal há 11 anos, dessa vez. E o que se usa muito hoje em dia são os ODS, os Sustainable Development Goals, dentro das empresas como forma de acompanhar e definir os programas. E acompanhar por quê? Porque os ODS, quando você vai verificar, os 17 ODS estão todos definidos com diferentes indicadores. Então, por exemplo, o ODS 7, que é o acesso à energia para todas as pessoas. Esse é o objetivo. Se você for olhar os indicadores deles, diz, por exemplo, o primeiro indicador diz, até 2030, assegurar acesso universal e preços acessíveis a serviços de energia. Portanto, se você é uma empresa que está ligada à energia, você pode definir como um dos seus indicadores o quanto que você colaborou na sua comunidade, num bairro específico, nos seus clientes, o quanto que você conseguiu aumentar o acesso à energia limpa. O segundo indicador é qual é a percentual de energia limpa, de energias renováveis, no total da sua energia produzida. Isso é uma coisa que é possível mensurar. E se é possível mensurar, e você pode, como empresa, definir uma meta, é uma forma fácil e é uma forma lúdica, porque os ODS têm sido criados jogos. Assim, até o meu filho aprendeu os ODS num jogo, numa escola, na 8ª série primária, portanto, aliás, não é mais primário hoje em dia no Brasil, eu estou misturado com... Não, é secundário, provavelmente. Mas o que eu quero dizer é que os ODS, por serem tão simples, foram adotados pela maioria das empresas. Então, você vai numa empresa, se pergunta quais são os ODS que a sua empresa está relacionada, está disposta a ajudar. E dentro desses ODS, aí as empresas começam a adotar indicadores. E esses indicadores, em sua maioria, já existem. Tudo bem que os ODS foram criados para os governos, mas as empresas adotaram e se tornou a linguagem universal. Aqui na Europa, praticamente, é raro você encontrar uma empresa que tenha responsabilidade social e que não tenha definido quais os eixos dos ODS, quais os objetivos que elas estão ligadas. E isso é uma maneira muito simples de você comunicar com todos os teus stakeholders, com as pessoas mais simples, e eu estou falando em nível de educação, de dizer assim, eu quero ajudar na parte de energia. Como? Aí você tem todos os detalhes que podem ser utilizados, mas isso para as empresas, como é que se pode pôr em funcionamento? É você, desde fazer um questionário com seus colaboradores, se você resolver fazer uma coisa bottom-up, faz um questionário, mostra quais são os 17 indicadores, os objetivos, os ODS, o que eles ajudam, e perguntar para todos os seus colaboradores quais desses você vê a sua empresa ajudando. E, em geral, tem muito a ver com o que a empresa faz. Quer dizer, uma empresa que trata a energia, como o exemplo que a Maria
a Cecília estava dizendo das empresas energéticas, fazem sentido elas estarem ligadas ao ODS número 7. Mas isso não quer dizer que eles também não possam estar ligados ao ODS, ligado à inclusão feminina no mercado de trabalho. Portanto, as empresas podem se relacionar, e em geral se relacionam com objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à sua atividade profissional, mas também em função do que as pessoas que trabalham dentro das organizações têm preferência, muitas vezes elas resolvem ajudar. Aqui em Portugal é muito comum você ver empresas ligadas ao oceano. Podem não ter nada a ver, mas como estão perto ou estão deixando resíduos que vão acabar no oceano, acabam por ajudar e ações em relação ao oceano. Portanto, isso é uma maneira muito fácil de se colocar. E uma outra coisa que eu queria mencionar em relação, eu me calo, em relação aos indicadores, é que aqui em Portugal e no Brasil também, pelo que eu sei, está começando cada vez mais a ter os títulos de impacto social. E os títulos de impacto social, que é uma grande parceria público-privada, e junto com as organizações sociais, é completamente baseado em indicadores, e esses indicadores são desenvolvidos em parceria de ambas as empresas, a organização social e, no caso, o governo, quando isso, em geral, aqui em Portugal, está sempre ligado ao governo. Portanto, são indicadores que as 3 entidades acordam que é a melhor forma de medir, e são indicadores, volto a dizer, de indução e de resultado, que hoje em dia se chama de impacto, mas resultado, ou seja, o impacto final e os indicadores de acompanhamento ao longo do processo, ou de indução. E assim eu me calo. Já falei demais. Mas aí você não me contou como que a gente faz para trazer as histórias também na questão prática, né? Além dos números. Então, assim, como que eu vou dar um exemplo da Rússia, ok? A Rússia é um mercado à parte em termos do setor social, porque eles fatiaram como uma pizza. Os oligarcas, que são os bilionários locais, cada um pegou uma fatia da pizza. Então, eu trabalhei com um que está na área de empreendedorismo social e outro com a área de órfãos. Então, como eles alocam bilhões de dólares na área, na fatia da pizza, digamos assim, que eles vão atuar dentro da área social ou ambiental. Então, no caso dessa organização que era para apoio a órfãos, eles tinham desde os indicadores de prevenção de entrada de órfãos na comunidade, então trabalho com as famílias de risco, então para evitar que essas famílias abdiquem dos seus filhos para os orfanatos. Depois você tinha todo o trabalho com os orfanatos para tentar encontrar famílias, e isso são indicadores muito claros, são números, número de crianças que nascem, quantas crianças entram em famílias de risco, você consegue toda essa parte no meio, mas aí você entra com as crianças que foram ajudadas por eles, as famílias e basta você ouvir 2 ou 3 histórias que você fala assim, todo o dinheiro vale a pena. Porque esse oligarca que criou essa fundação falou isso para mim. Eu comecei ajudando 2 órfãos que eram conhecidos de um funcionário dele, colocando eles num boarding school. Mas eu não só coloquei ele num boarding school, eu estava passando por um momento difícil da minha vida e eu resolvi começar a conversar com esses miúdos. E esses miúdos, demorou 4 anos ele ver o que ele conseguiu fazer com esses miúdos de se tornarem, independente de profissional, evoluíram na escola, etc., se tornaram crianças felizes. E, assim, isso foi o motivo para falar assim, ok, eu encontrei o meu propósito, na Rússia, a maioria dos bilionários nasceram de famílias muito simples, e por volta dos 20 anos começaram a ter muito dinheiro, e esse sujeito tinha 7 bilhões de dólares em questão de 10 anos. E ele falou assim,
todo esse dinheiro que eu ganhei tão rápido, ele tem um propósito, e o propósito é ajudar crianças. Então, eu conheci várias dessas histórias que você fala assim, faz todo sentido, e a empresa com que ele estava envolvido e que fazia toda a parte financeira da fundação e apoiava, cada vez que você tinha uma reunião que ia 1 ou 2 crianças, em geral, mais velhas, você não expõe crianças menores para essa situação, mas as mais velhas, dizerem um pouco o que aquilo representou, ou um membro da família que falou assim, eu não desisti dos meus filhos por causa disso e disso, daquilo. Eu não tenho palavras, juro. E é isso, na hora que você fazia os relatórios de responsabilidade social da empresa e o relatório da fundação, que foi criada uma fundação, bastava 2 ou 3 dessas histórias, que você fala assim, faz todo sentido. Não adianta você só ter lucro e ter crianças passando fome do lado da entrada do seu banco, que era o negócio principal dele, mas podia ser qualquer outro. Se você consegue ter um impacto na sociedade, o ciclo fecha, e eu acho que isso não tem nenhum stakeholder das empresas que não valorizem. E eu acho que as histórias você pega o caso da Natura, eu acho que é o caso mais emblemático do Brasil. Emblemático brasileiro, que começou a fazer o seu trabalho de formiguinha, sem anunciar, só lá. Passados 10 anos, eles são um exemplo do exemplo. E inspiram outras pessoas. E inspiram não é porque eles tiveram resultados financeiros ótimos, tiveram. Isso ajuda muito a parte do mercado financeiro e ajuda você justificar para investidores mais céticos que isso vale a pena. Mas, de qualquer forma, quando você vê a história por trás, o que eles conseguiram em termos ambientais, é mesmo inspirador. E todo mundo que você fala assim, Natura, se eu puder comprar um produto Natura, em vez de comprar de uma outra empresa que não faz nada, não tenha dúvida que eu vou comprar da Natura. E eu acho que isso, por si só, justifica as pessoas pensarem assim, ok, vale mesmo a pena investir numa responsabilidade social. Não ter hoje em dia é perder uma grande oportunidade de negócio, inclusive. Sim. Muito bom, Karen, obrigada. Gente, assim, para resumir um pouco da história, né, que nós falamos aqui hoje, e as pessoas que estão nos ouvindo, não precisa ser complexo, não precisa ser um relatório de 3.000 páginas, né? Dá para começar simples, dá para começar a gerar impacto, dá para definir quais são os indicadores a partir de algumas metodologias, seja a metodologia Ethos, seja a metodologia ODS, né? E dali você conseguir perceber quais são os indicadores que você vai analisar. Dá para você, durante esse percurso, né, porque alguns programas, como a Karen trouxe alguns exemplos, que vão trazer impacto, vão trazer retorno só mesmo daqui 5, 10 anos, então, ao longo desse tempo, tem como você colocar marcos e entender o progresso daquilo e ir também, né, melhorando, criando ações para melhorar ainda mais aquela ação. E dá para contar essas histórias, né, nos relatórios. Os relatórios não precisam ser só números, né, os gestores, os líderes, os números brilham nos olhos deles, mas essas histórias também, com certeza, né, vai gerar algo bom, algo positivo, e com certeza vai gerar para a empresa como um todo, né, os clientes que vão ver, os fornecedores que vão ver, enfim, as pessoas em volta à comunidade, ao ver uma empresa que realmente se dedica a ter sua responsabilidade, né, com o ambiente, com o social, enfim, realmente elas conseguem inspirar e conseguem realmente gerar bons negócios, né? Então, é algo que a gente vem falando, a responsabilidade social não é algo à parte à estratégia de negócio, é algo que tem que ser inserido à estratégia de negócio, porque realmente vai também gerar lucros para a empresa, né? E agora eu vou abrir, então, para as perguntas, né, dos nossos participantes. Quem ainda não enviou, teve aí alguma dúvida, pode já enviar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente teve da Natália Alencar.
Muito obrigada a todas pelas interessantes contribuições. Primeiramente, gostaria de perguntar quais sistemas de indicadores são utilizados em Portugal. Também utilizo os indicadores Ethos. E considerando a diferença social entre Brasil e Portugal, quais programas de responsabilidade social empresarial costumam ser implementados em Portugal? Acho que é contigo, Karen. Então, vamos lá, deixa eu só dar um pouquinho de introdução. Portugal tem um histórico católico muito forte. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem um cariz de caridade industrial e a responsabilidade social das empresas muito ligada, e 4 anos para cá que começou a mudar isso, mas estava muito ligado com programas caritativos. Então, eu dou 1.000 euros, e eu, em vez de dar 1.000 euros e de dar 2 vezes 500 para organizações serem mais robustas, eu vou dar 10 vezes 100 euros para só dar um pouquinho e dizer que eu consegui ajudar 10 organizações. Eu não estou tão muito preocupada em ter uma ação de longo prazo, eu estou mais preocupada em ter, ajudar vários e que seja pontual. Isso está mudando de 5 anos para cá, está mudando substancialmente. Portanto, as empresas começam a ver o papel delas de mais apoio nas organizações e, portanto, não estão mais tanto fazendo 10 doações de 100 euros, começam a fazer 2 de 500 euros e pensar nisso, não fazer esse ano para 10 organizações, para o ano que vem diferentes 10, mas tentar manter os apoios e as parcerias mais a longo prazo. Portanto, isso alterou. Os indicadores Ethos não têm sido usados pelo meu conhecimento, e a Maristela também pode dizer do conhecimento dela. Tem muito mais sido utilizados os indicadores, seja dos ODS, e anteriormente, que era, se usava muito o SROI, e aí indicadores que são construídos para se calcular o SROI. Só que nos indicadores para se calcular o SROI são completamente individualizados. E o problema disso é que o que as empresas tinham dificuldade era, ok, eu calculei 2 SROI, mas muito baseado no if, no se, e, portanto, elas não conseguiam dizer, ok, eu tenho 2 pedidos de apoio, eu quero ajudar na área de, por exemplo, de idosos. Eu tenho várias potenciais parcerias que eu posso fazer aqui. Agora, qual delas que é mais eficaz? O Estado já contribui muito na área social, portanto, diferente do Brasil, que o Estado tem um peso muito menor na economia social do que tem aqui. Aqui, mais de 50% é financiado pelo Estado, por ser um Estado social. E, então, as organizações recebiam pedidos e definiam, ok, eu vou trabalhar com os idosos com esse e esse parceiro, mas eu não conseguia comparar as diferentes propostas de parceria oferecidas pelas diferentes organizações sociais ou ambientais. E isso que os ODS veio ajudar muito, e por isso está sendo tão rapidamente adotado aqui, é que se criou um mecanismo e indicadores que eu consigo mais ou menos comparar igualzinho não compara, mas pelo menos dá maior poder de comparação para as organizações e, portanto, por um lado, isenta um pouco elas de trabalharem muito com as organizações sociais para criarem indicadores e, por outro, eles conseguem comparar. Eu queria falar aqui. Nessa questão... Pode falar? Claro! Nessa questão da comparação, eu gosto muito do índice, que é como a ONU usa para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que ele é montado? Para cada indicador, em unidades diferentes, né? Num você tem número de falecimentos por 1.000 habitantes, número de crianças por pais,
número de doações Então, você tem unidades diferentes. Então, você faz o quê? Porque você quer comparar, né? Você quer comparar se essa organização que trabalha com crianças está fazendo um trabalho melhor do que aquela que trabalha com empreendedorismo. Então, você usa o índice que é mais ou menos o que a ONU faz para trabalhar, comparar indicadores de saúde com educação, com renda. Então, o pior valor para o indicador de pior desempenho se atribui valor 0. E o melhor desempenho se atribui valor 100. Então, você pega uma coisa relativa, transforma tudo em relatividade, em função do onde você não quer estar e onde você quer estar. E faz por regra de 3 dentro. Entendeu? Então, isso quando você quer trabalhar, por exemplo, responsabilidade social, para saber se dentro da minha organização eu estou melhor na relação com fornecedores do que em comunidade. Então, eu trabalho em função de onde eu estava e aonde eu quero chegar em termos da meta. Então, eu transformo tudo no mesmo indicador, que é o índice. Entendeu? O índice de 0 a 100. Então, isso facilita muito a comparação. Ou então você compara resultados entre empresas de mesmo setor ou programas sociais parecidos. Aí te permite essa comparação intersetores. Então, isso quando você já definiu o setor que você vai apoiar. Quando você está por decidir, é mais complicado. E isso aí entra no que você falou no início, que as empresas têm que decidir em que áreas que faz sentido para elas apoiarem. Porque... aí é mais uma decisão política, mais uma decisão interna, né? Qual a área que eu vou apoiar, ou qual a área que está mais necessitada, porque o SROI transforma tudo em valor econômico, que como você falou, é o si do si do si, para você chegar naquele valor econômico, né? Eu queria fazer uma contribuição aqui, eu tô tá tão bom aqui o bate-papo que eu estou trazendo aqui alguns pontos importantes, que é o seguinte... nós temos toda essa estrutura que é fácil de colocação, se a gente conseguir centralizar, como Maria Cecília deu o exemplo, levando, óbvio, em consideração, mas eu queria deixar um ponto aqui, como boa profissional de riscos que eu sou, e que é importante a gente levar extremamente em conta a maturidade das empresas e principalmente dos tomadores de decisão com relação a esses indicadores. Quando eu digo de maturidade... não adianta a gente falar que a gente vai implantar numa empresa os ODS porque é da ONU, ou porque é extremamente relevante, ou porque tem o valor da marca, ter ali o selinho da ODS da ONU, se a minha empresa não tem uma maturidade ou conscientização sobre a importância de falar de RSE. Então, é um risco muito grande, que às vezes a gente acha que é um risco administrável, mas ele não o é, visto que nós temos um crachá e não adianta que às vezes a gente não separa a pessoa física do CNPJ. Então, é importantíssimo a gente trazer esse ponto também, porque independente dos indicadores que a gente vai implantar, e se a gente não tem uma maturidade muito específica, a gente sabe que os ODS, eles são lindos, né? É o estado da arte que todo mundo quer, assim como os indicadores do ethos. Mas sim, dá para a gente conduzir de uma forma correta e responsável, desde que esteja alinhada com a minha maturidade e meu apetite de risco, né? Porque senão a gente comete o erro de o apetite de risco ser menor do que a ODS, do que indicadores de ethos, ou do nosso investimento financeiro, porque a gente também tem que fazer uma paz com a realidade, né? As empresas hoje, elas estão retraindo. Lógico que os investidores, aquele bilionário russo, ele não deve estar retraindo os investimentos dele, porque está condizente com o propósito dele. Então, a gente sabe que ele tem uma maturidade com relação a uma responsabilidade muito maior do que, por exemplo, um bilionário aqui no Brasil que ainda não entendeu a importância de se falar e implantar os indicadores de sustentabilidade no seu dia a dia. Então, só queria trazer esse ponto de atenção e de contribuição também,
para a gente não dar a falsa sensação de que é só lá fazer, implantar e trazer, porque a gente também tem que fazer a paz com a realidade social e econômica de cada empresa e do apetite de risco também. Sim, agora, isso que você falou, por exemplo, no caso das empresas grandes, pelo menos aqui na Europa, o que está acontecendo é os mercados estão destruindo as empresas que não entrarem nisso. Então, tem empresas que não têm maturidade nenhuma para entrar, mas que os mercados estão fazendo, ou você entra ou você entra. E mais ainda com a pandemia, e assim, como as empresas têm necessidade de capital e acesso ao mercado financeiro, se não entrarem, elas não vão ter acesso. E isso, o que antigamente era um plus, hoje em dia é o mínimo que você deve ter. Então, em empresas menores, concordo com você, e eu mencionei isso no início, tem que tomar muito cuidado com o tempo gasto para criar os indicadores. Uma empresa pequena vai ficar criando 1000 indicadores, vai passar dias avaliando. Não faça isso. Utilize mais o seu tempo em agir do que só em criar indicadores. Agora, é importantíssimo ter alguns indicadores de forma a você acompanhar que isso está evoluindo. Porque se você está patinando, tem alguma coisa errada. E aí vale a pena repensar em como se faz. Eu acho que a Vivi levantou um ponto que, assim, é importante as empresas, né, sendo exigidas ou não, né, de entrarem no modelo de responsabilidade social, elas têm que passar por uma fase de conhecimento, de busca de conhecimento e até educação, né? Então, eu gostei muito da sua fala, Vivi, justamente por isso, porque às vezes a gente fala assim, vamos implementar a responsabilidade social, vamos medir, vamos não sei o quê. Mas como você disse, às vezes a empresa ela não tem uma maturidade, e, independente do tamanho dela, pode ser uma empresa grandíssima, né, como a Karen também falou, e que por né, a sociedade, enfim, os órgãos, etc., estão exigindo que ela tenha um posicionamento responsável, mas ela não tem maturidade, então ela tem que buscar, né, ter um tempo ali de buscar conhecimento, de entender as suas possibilidades, né, e, enfim, planejar o seu plano de responsabilidade social, o seu programa de responsabilidade social, e entrar nessa fase, né, de implementação, de medição, e por aí vai. Temos mais 2 perguntas aqui. Eu queria fazer uma pergunta. As 3? Queria fazer uma consideração nisso, que é muito importante a gente ter os indicadores que eu ia falar? A gente ter os indicadores e deles serem seguidos de verdade. Por exemplo, eu pego o caso da Vale, da Petrobras, que eram empresas referência em responsabilidade social no Brasil, que tinham todos esses indicadores com todos os seus stakeholders, por exemplo, a Vale, relação com a comunidade, mensurar os impactos na comunidade, análise de risco, e teve aquele acidente em Brumadinho e Mariana, e as ações foram lá embaixo. É acidente, mas não estava sendo bem cuidado. Ou seja, tinha todo um programa e nada aconteceu. No caso da Petrobras, também referência, práticas de governança. E o que aconteceu? A partir daí que passou a dar mais ênfase na questão das práticas anticorrupção. E estava ocorrendo uma corrupção enorme dentro dos quadros da direção da empresa. Então, é isso que é a questão da credibilidade dos indicadores, de você mostrar o que interessa e esconder ou não falar do que não interessa. Então, a importância dos indicadores refletirem realmente o que a empresa está fazendo, o processo, a indução para o comportamento e depois os resultados. Né? Porque aí, quando acontecem esses eventos, quando eles são revelados, aí a empresa perde muito valor de mercado. Então, é esse ponto que eu queria, que às vezes você pode ter um programa bem estruturado, referência, e na verdade não está mostrando todo o comportamento da empresa. Sim. Temos mais 3 perguntinhas aqui. Eu vou voltar na pergunta da Bia e na pergunta do Frederico, mas só para a gente não perder o gancho, a Luciana Pimenta perguntou assim:
muito oportuna a observação sobre maturidade. Vivi, na sua experiência, como podemos desenhar estratégias para acelerar essa maturidade? Ana, obrigada pela pergunta. Eu acho que o primeiro momento é a gente fazer um mapa de riscos mesmo, para entender onde estamos, né? Eu acho que é importantíssimo sabermos aonde estamos, onde queremos chegar e como faremos para chegar aos nossos objetivos, né? Então, fazendo essa trilogia, a gente consegue realmente acelerar a maturidade de maneira proativa. Eu não sei se o grande objetivo é acelerar a maturidade. Eu talvez recomendaria acelerar a conscientização. Porque uma vez que nós temos pessoas conscientizadas, a maturidade, ela é requerida, ela acaba se tornando uma demanda. Então, minha sugestão seria, primeiro, parar, respirar. Então, foi que Maricela sugeriu, o Ethos tem uns indicadores lá que são bem bacanas, que dá para a gente fazer uma autoavaliação. É lógico que a gente tem consultorias super bacanas que podem nos auxiliar e muito para fazer esse processo, que tem expertise, know-how realmente para direcionar a empresa, e eu super recomendo utilizar consultorias que aplicam metodologia no mercado, mas se naquele momento eu estou sem dinheiro, eu quero começar, eu quero ter uma noção, segue informações que estão públicas e disponíveis para analisar onde eu estou, sente com o seu board ou com a sua liderança e faça planos para onde nós queremos chegar, mas nesse meio tempo a conscientização é o fator principal para a maturidade. E quando eu falo conscientização, eu não estou falando única e exclusivamente do meu presidente, tá? O presidente, ele está tomando aqui decisões estratégicas, mas quem executa é a minha média gerência, e a tomada de decisão, ela está aqui na minha camada de quem está ali na linha de frente. Então, um programa de webinar, por exemplo, uma discussão como essa, pega o vídeo, difundir dentro da empresa, trazer a sua equipe para a realidade, então não trazer só a equipe que faz o relatório de sustentabilidade, trazer todos os gestores que são pares deles para falarem o que vocês estão fazendo para sairmos dessa zona de onde queremos chegar. Eu já vi empresas que no desenvolvimento começaram a colocar isso na meta dos gestores mesmo, na meta para bônus, nas metas de indicadores de atividade de responsabilidade social, mas não somente aquela que a gente tem. Eu, por exemplo, toda a minha experiência nos Estados Unidos, é muito comum a gente ter aquele dia do voluntariado, do pessoal que enche o saquinho de alimento para mandar. Isso é válido? Mas quais são os outros indicadores que você está trazendo para dentro da sua área, como, por exemplo, ter uma equipe diversa? Quais são os indicadores que você está trazendo para dentro do seu ecossistema, como, por exemplo, uma campanha de plantar árvore? Enfim, então, existem algumas métricas que você pode colocar, assim, para os seus gestores, e aí, sim, conscientizado, acelerar essa maturidade. Mas a primeira coisa é saber onde estamos e onde queremos chegar. Perfeito. Voltando aqui, então, à pergunta da Beatriz Machado. Pesquisas indicam que 89% das pessoas comprariam produtos de uma marca com causa. Também indicam que funcionários optam por trabalhar em empresas com responsabilidade social. Então, se é tão bom, como os indicadores podem fomentar os investimentos em responsabilidade social de uma forma prática? Quem gostaria de responder? Vai, Maria Cecília, agora é a sua. A gente entra. Como os indicadores podem fomentar? Os indicadores, esses daqui são as pesquisas, mostram isso, né? Como os indicadores podem fomentar, se você tem os indicadores comprovando realmente que a empresa está tendo um bom trabalho na comunidade, divulga os relatórios, mas relatórios que sejam realmente, espelham realmente a prática da organização, você vai conseguir atrair novos clientes, como a
a Karen estava falando. Você vai querer comprar de uma empresa que faz tudo para fazer um bom produto, que tem... E isso fica claro, né, nas reclamações dos clientes. Você vai ter colaboradores satisfeitos que falam com orgulho: eu trabalho nessa organização. E os indicadores mostram isso, né? Os indicadores cada vez mais são agora os indicadores, no caso do mercado financeiro, né? O mercado financeiro quer investir em empresas que sejam socialmente responsáveis, em empresas que tenham referência, que tenham bons indicadores, que tenham relatórios confiáveis. E aí o que acontece? As ações valorizam, as ações dessa empresa valorizam, quer dizer, os indicadores são um retrato do que a empresa está fazendo. Agora, é importante ver o significado daqueles indicadores, né? Porque também pode acontecer, como no caso que os indicadores não revelaram tudo, né? No caso da Petrobras, no caso da Vale, agora elas já estão recuperando, mas no caso aí os indicadores não revelavam tudo. Então, aí a empresa acaba ficando desacreditada naquele momento. Aí eu queria mencionar uma coisa que eu acho que é fundamental, que a maioria das empresas cometem um erro, que é: existe o relatório financeiro e existe o relatório de responsabilidade social. Não existe relação entre os dois. E trazer o diretor financeiro, o CFO, para a conversa de sustentabilidade é fundamental. Não é a área de responsabilidade social que faz o relatório, e se ele não... E tem que envolver o diretor financeiro, porque primeiro deveria ser um relatório só. Como a Maristela falou, a responsabilidade social deveria ser parte da estratégia, não uma coisa à parte. E segundo estamos falando em investimento, como é que a gente vai conseguir mais investimento para essa área? É convencendo o diretor financeiro que vale a pena alocar budget para essa área. O orçamento não é cada vez reduzir mais. Uma das coisas que na pandemia teve dois aspectos que eu ouvi muito. Uma a pandemia, vamos cortar a informação. Aqui em Portugal é obrigado a ter 10 dias de formação às empresas. Cada funcionário tem que ter 10 dias de formação. Mas uma das áreas que primeiro corta é a formação dos funcionários. E a segunda coisa que se corta programas de responsabilidade social. A gente ainda faz, vamos fazer menos, exceto se a comunidade que a gente está abrangendo relacionada aos nossos colaboradores, o resto tenta reduzir, a gente tem que cortar budget, vamos tentar cortar por aí. E isso, se você consegue convencer o diretor financeiro e o seu presidente, o diretor-geral, que isso traz retorno financeiro, isso com certeza você consegue aos poucos ir aumentando o investimento e não diminuindo. Faz todo sentido, Karen. Frederico trouxe aqui uma outra questão para a gente finalizar, que a gente já passou um pouquinho aí do nosso tempo, mas só para a gente finalizar, como vocês veem a teoria da mudança na definição do programa de responsabilidade social e na identificação de indicadores relevantes? Eu posso responder. A teoria da mudança é justamente isso, como a Viviane estava falando, onde você está e aonde você quer chegar. E quais vão ser as etapas, as relações de causa e efeito. Se você fizer isso, você vai conseguir isso e vai conseguir aquilo. Então, a teoria da mudança é fundamental para você ir definindo os objetivos intermediários, define os indicadores, o outro objetivo, tudo interligado, uma relação de causa e efeito, para você definir o programa de responsabilidade social. E tudo muito interligado, né? Que no último, os objetivos, tanto os objetivos financeiros como os objetivos sociais da empresa, tudo muito interligado. Então, eu acho que a teoria da mudança é a espinha do programa de responsabilidade social, dentro dessa relação de causa e efeito. E só complementando, essa teoria da mudança, ela não é opcional, como bem a Karen colocou. Quando eu falo que a gente tem que fazer as pazes com a sociedade, é saber até onde a gente dá para ir, mas a gente precisa ir,
né? Então, o verbo não é, eu acho que conjugar o verbo não é o e se, é quando, né? Então, essa teoria da mudança dos indicadores, ela é tangível, ela é palpável. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Tanto exemplos que a gente achava que era viável, como a Maria Cecília trouxe, como exemplos que estamos vendo que é viável, como Karen trouxe. Então, a gente já não fala mais de uma empresa que tem alguma coisa social, a gente dá nome a essa marca. Então, ela é cada vez mais tangível, ela é cada vez mais necessária, porque quem vai começar a questionar para você é o seu consumidor, e ele não vai ligar no seu call center para fazer essa reclamação. Ele vai na rede social dele para fazer essa objeção ou esse questionamento. Eu vou dar até um exemplo que é tangível, que é recente aqui no Brasil, que teve bastante barulho, que foi realmente com a Natura na campanha do Dia dos Pais. Então, a rede social, ela transforma esses indicadores em algo que não é mais no mundinho corporativo da sala de reunião que vai ser discutido. É o seu consumidor que vai questionar na sua página do Facebook, na sua página da rede social, que, inclusive, a gente já vê muito migrando para o LinkedIn, alguns comentários de tipo, tal empresa teve um problema, ou não praticou, aconteceu alguma coisa. Então, eles vão na página do fundador, do board, do LinkedIn, e vão associar. E aí, qual é a sua resposta? Então, essa transformação, ela passa pelas novas tecnologias, mas cada vez mais ela é transparente, sem deixar esquecer nunca que, uma vez que cai na internet, você pode ter muito trabalho em arrumar, mas sempre vão lembrar daquele pontinho que alguém vai lembrar em algum momento de onde você, de repente, falhou. Então, eu acho que se acontecer de falhar, aparecer, desculpas, erramos, vamos embora para frente fazer, arrumar, mas fazendo da maneira certa. É isso, gente. A gente ultrapassou aí 20 minutinhos do esperado, mas foi ótima a discussão. Obrigada, Maria Cecília, Karen, Vivi, pelas contribuições. Foi ótimo. Eu amei. Eu estou aqui só aprendendo, né? Esse universo ainda é novo para mim. Eu estou fazendo um ano ainda conhecendo esse universo da responsabilidade social. Então, cada webinar para mim, assim, é fantástico. Eu aprendo muito. É isso. Então, finalizamos nosso webinar. Novamente, muito obrigada pela participação das três. Obrigada para todo mundo que esteve aqui conosco, né, ao vivo, mas obrigada também a quem assistir depois. É isso, então. Obrigada e um beijo. Obrigada, gente. Até. Tchau. Tchau, até logo. Tchau.